café comigo? Café com Mussi. Gente, boa noite, boa tarde, boa noite, né, que tá aqui de dia. Hoje o Café com Mussi, estou recebendo o Arthur Aguiar, campeão do BBB, mas antes de ser campeão do BBB, ele tem uma história fantástica de superação, motivação. Estava conversando com ele aqui, como ele tem um mindset muito rápido de superação e de mudança da rota da vida dele. Então, com o maior prazer, estou recebendo aqui, porque eu falei em outros episódios, o Café com Mussi, independente de fazer sucesso ou não, é fazer diferença na vida das pessoas. Porque a gente vê esse pessoal, né, que eu trouxe no ápice, lá em cima, mas e o caminho deles? Será que foi fácil? Será que o processo deles foi realmente fácil? As pessoas querem muito o que ele tem, mas será que quer o processo que ele teve, o caminho que ele teve? Estou recebendo aqui o Arthur Aguiar, com o maior prazer. Ele veio numa correria aqui, eu fico muito grato por você estar aqui, viu? Eu que agradeço, mano. Obrigado mesmo pelo convite, é um prazer estar aqui. Vamos bater esse papo com a galera de casa aí. E espero que de alguma forma, eu sempre acho que a gente tem que ser canal de Deus e de transformação na vida das pessoas, né? Eu costumo dizer que eu não acredito que Deus gosta mais de mim do que de outra pessoa e por isso Ele me deu o que eu tenho. Ele me deu o que eu tenho porque Ele quer que eu faça algo em troca disso. Não que seja uma base de troca, mas tipo, eu te potencializo, te coloco num lugar de destaque, te coloco num lugar onde você tem a voz para que através da sua voz você impacte outras pessoas e faça outras vidas serem transformadas por alguma coisa que você faz, ou que você fala, ou que você vive, entendeu? É o que eu acredito. Isso que a gente fala aqui, né, que virou clichê, a gente é abençoado para abençoar. Exatamente. Né? A gente é abençoado para abençoar outras vidas. Isso aí. E eu sempre começo com uma pergunta aqui, mas eu vou mudar essa pergunta para você, porque mais que coisas difíceis que tiveram na sua vida, mas qual foi o momento de superação da tua vida? O que, assim, não vou perguntar o que foi difícil, vou perguntar o que foi difícil de superar, o que foi mais difícil na sua vida da superação? Cara, eu tive algumas coisas, assim, nessa parte da superação, desde novo, assim, né? Eu vou pontuar algumas rapidamente, assim, mas eu fui atleta de natação há muitos anos na minha vida e teve um momento que eu estava muito bem, assim, no meu auge, assim, estava patrocinado pela Xuxa, né? Acho que a galera já conhece essa história também. Estava patrocinado pela Xuxa, estava muito bem e eu me machuquei e fiquei 2 anos sem nadar. E... Na adolescência? Na adolescência, isso. Fiquei 2 anos sem nadar. E aí, esse tempo que eu fiquei sem nadar, quando eu fiquei fazendo fisioterapia, todo mundo falava que eu não ia voltar a nadar, que não tinha como e tal. E eu fiquei insistindo, não desisti, né? E todo mundo falando que era impossível, que eu não sei o que lá. Voltei a nadar. Quando eu voltei a nadar, eu voltei, tipo, o pior. Voltei em último. Então, o primeiro, eu fiquei em último, ficava em último. E todo mundo falava, cara, esquece, não tem mais como você voltar, porque você tá 2 anos atrás de todo mundo. E eu não desisti, tipo, eu entendi que ali eu precisava entregar algo além do que os meus adversários estavam dispostos e podiam entregar, porque era todo mundo adolescente, todo mundo tinha que estudar. E eu pedi para minha mãe para ficar 1 ano sem estudar, para que eu pudesse treinar todos os dias, de manhã e de tarde, para que eu pudesse recuperar o tempo perdido. Quantos anos você tinha? Eu tinha, isso foi em 2006, eu tinha acho que 15, 16 anos, por aí. 15, aí você ficou 1 ano realmente sem estudar? 1 ano sem estudar, só treinando. Para voltar Para voltar no nível. Então, eu lembro que na primeira competição desse ano, que eu voltei a nadar, eu fui o último mesmo, não é jeito de falar não, fiquei em último. Da minha categoria, do meu estado, da minha cidade, no Rio de Janeiro. E no final do ano, quando eu nadei o brasileiro, eu fui 5º melhor do Brasil. Então, tipo, já existia um salto muito gigante. Só porque eu fiquei 1 ano ali me dedicando para fazer aquilo. E eu lembro que as pessoas falavam muito que era impossível, que não tinha como eu conseguir fazer aquilo. Só que eu não acreditava no que elas falavam. Aquilo seria um combustível, talvez. Era um combustível e eu acho que eu sempre tive uma coisa muito que na época eu não sabia que era Deus, porque eu não tinha toda essa ligação que eu tenho hoje com Deus, mas já era Deus. Então eu sempre fui muito de me escutar, de tipo, calar um pouco as vozes de fora e o que eu tô sentindo, o que tá dentro do meu coração, né? Que hoje eu entendo, tipo, pô, o Espírito Santo tá falando dentro de mim, que é isso que eu tenho que fazer. Mas antes eu não tinha essa consciência. Então eu sempre fui de calar muito as vozes das pessoas do meu lado e falar, cara, não, cara, é possível. Se eu quiser, eu acredito muito nisso. Eu acho que o ser humano ele é capaz de fazer tudo que ele quiser, se ele se dedicar de verdade. Se jogar, né? Se for algo de coração e que vai ter algum propósito,
que não seja só pra ele, sabe? Eu acredito que a gente é capaz. Isso que a gente tá falando é muito legal, porque não importa o tamanho do seu gigante. Todo mundo tem o seu gigante, né? Cada um tem o seu gigante. Eu acho que não tem medo de enfrentar. Não importa o tamanho dele. Você tem a chance de vencer a partir do momento que você se desafia a enfrentar. É exatamente isso. E se você ficar ali esperando, achando que esse gigante nunca vai diminuir, ou que você nunca vai ganhar desse gigante, você já perdeu. Já perdeu. E aí, então, desde pequeno eu tive alguns episódios, esse da natação foi um, mas eu acho que o maior, assim, cara, não tem como eu deixar de falar, foi o Big Brother. Porque eu entrei lá, tipo, cara, totalmente desacreditado. Tá muito cancelado. E assim, eu posso falar aqui que ele entrou lá acho que o terceiro dia que eu estava dentro da casa do Big Brother, ele estava com um semblante de receios, assim. O seu semblante estava assim, tava diferente. Hoje você vê outra pessoa para cima, tá uma luz diferente. Mas eu lembro exatamente, cara, a gente olhava para você, eu olhava para você, eu falei, cara, meio acuado. Você tava acuado, né? Depois, lógico, você foi um monstro dentro do jogo, mas ali nas primeiras semanas que eu fiquei, você tava com um olhar acuado, um olhar realmente desse que você tá falando. Eu entrei... Porque existia uma vontade, eu falei já isso em alguns momentos, assim, em alguns lugares, existia uma vontade muito grande de eu estar ali, mas existia um medo também, cara. Muito grande, né? De tipo, cara, será que vai dar tempo? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir mostrar para as pessoas quem eu sou, como eu penso, como eu ajo? Então existia esse medo muito grande, mas eu acho que eu tenho muito orgulho. Tanto que a primeira prova você se dedicou e ganhou a imunidade, lembra? Eu lembro que assim, quando a gente foi entrar, eu descobri que a gente ia entrar depois, né, por conta do Covid, e eu pensei, pô, cara, eu vou entrar depois, vou entrar quinta-feira, com certeza a gente vai estar imune. Eu fiquei pensando na minha cabeça, né, pô, vou entrar quinta, não tem como, a gente tem que estar imune. Quando eu entrei e eu descobri que eu não estava imune, eu falei, cara, mano, o que eu vou fazer? Aí, pum, prova de imunidade. Eu falei, cara, eu preciso ganhar essa prova de qualquer jeito. Na minha cabeça era tipo assim, cara, eu tenho que ganhar. Porque eu sabia que eu ia acabar indo pro paredão. Não tinha muito o que fazer. E isso que ele tá falando, gente, é muito real, porque nos 3 primeiros dias ele entrar, fica muito intenso a galera. A galera se gosta, não tem briga, não tem nada, todo mundo se ama. E aí você tem que escolher alguém que tem menos afinidade. Aqui exatamente, entrou depois. E aí, isso que o que ele tá falando é super real. Inclusive a Jade, ela foi indicada pro paredão, só que ela voltou no bate-volta. Bate-volta, né? Por isso que ela não foi. Ou poderia ser você, mas você foi imune, né? Exatamente, isso que eu tô falando. Eu dei o exemplo da Jade, porque ela também entrou depois. Sim. Então, tipo, só a Lina que conseguiu ali em 2, 3 dias fazer com que ela escapou. Ninguém pensou em votar nela, mas tipo, a Jade era alvo, eu seria alvo também. Sim. Então, acho que eu tenho muito orgulho da minha trajetória dentro do programa, porque pra mim, quando eu olho tudo, eu consigo claramente ver a diferença do Arthur que entrou pro Arthur que saiu, assim. Pra mim é bem... Teve uma mudança muito drástica na sua vida ali. Em todos os sentidos, eu acho. Sim. Eu aprendi muito, cara, dentro do Big Brother. Eu falei muito sobre isso dentro da casa, que lá era uma oportunidade muito grande de você, cara, dar um salto, tipo, quântico, assim, de tipo, 3 meses, sei lá, como se você tivesse evoluído 5 anos, 10 anos, entendeu? E realmente, é muito louco isso, porque eu conheci ele lá as 2 primeiras semanas que eu tava lá, ele mudou totalmente o semblante dele, tá? Conversando com ele aqui, é impressionante como você tá uma outra... Assim, até nas viagens que a gente fez, você já tá outra pessoa, mas agora parece que você tá um pouco acima do nível que da época do Big Brother, agora de 2, 3 meses atrás, parece que você é um cara que foca muito na frente e no futuro, isso eu acho muito bacana de você. Como eu falei ali nos bastidores, como que você tem um mindset muito de superação rápida das coisas, muito assim, de mudança de trajetória muito rápida, eu acho isso muito legal. É porque eu tenho um pensamento que é o seguinte, não existe problema, eu penso sempre assim, não existe problema, porque o problema é o seguinte, se você está num problema que tem solução, você foca na solução e resolve aquele problema. Se você está num problema que não tem solução, não é um problema, porque não tem, todos os problemas têm que ser resolvidos. Se eles não são resolvidos, ele não é um problema. Perfeito. Então eu penso muito sobre isso, tipo, cara, beleza, aconteceu um monte de coisa na minha vida, aconteceu isso, aconteceu aquilo, tenho que fazer? Tenho. Então o que eu faço? Aí eu vou focar na solução, porque ficar reclamando não vai adiantar nada. Então o que eu posso fazer? Vou fazer isso? Vamos fazer. Cara, não tem nada que eu possa fazer, então um beijo, não tenho o que fazer e vamos fazer outra coisa. Sim. Tem uma história, cara, uma analogia que eu gosto de fazer, que é o lance do pipoqueiro. Sim. O cara faz a pipoca mais gostosa do bairro todos os dias, todos os dias, todos os dias. Aí teve um dia que ele queimou a pipoca. E nesse dia foi o dia que você foi comer. Só que eu falava sempre pra você, Rodrigo, você tem que comer a pipoca desse cara. Você tem que comer, a pipoca dele é fenomenal. Aí você chega lá, é o dia da pipoca queimada. Aí você fala, Arthur, cara, essa pipoca aqui tá zoada, mano. Sim. Que isso, não sei o que. O que vai fazer esse cara mudar a tua cabeça? Ele continuar fazendo pipoca gostosa todo dia, irmão. Sim.
Porque se ele ficar focando na que queimou, não tem o que fazer. Ele só vai fazer você mudar de opinião se ele ficar no dia depois ele fazer uma pipoca gostosa, depois de gostosa, e você também se permitir ir lá comer de novo. Experimentar, né? Lógico. Só tem essa solução, não tem outra coisa. Galera, aproveitando aqui que eu vou pagar a conta do Arthurzinho, eu vou dar uma dica aqui pra vocês, até pro Gustavão, que é o dono da cafeteria aqui. O PagBank tem um poupar automático. Então, tudo que é passado na maquininha do PagSeguro vai direto para a conta deles e ele escolhe uma porcentagem que vai investir no CDB, que é um dos melhores investimentos de renda fixa. E é muito legal, você pode usar para reserva de emergência. Qualquer emergência que acontecer ao longo do ano na sua vida ali, você tem ali guardado o investimento. Então, você escolhe a sua porcentagem, né? Pode ser de 10%, 20%, 30%, e ele vira uma reserva de emergência, mas não só uma reserva de emergência, vira investimento para você. Imagina um ano dessa reserva, de tudo que cai dentro do seu estabelecimento, você queira resgatar para uma compra de uma casa, de um carro. Então é excepcional, é uma ideia fantástica para vocês. Eu vou perguntar isso depois, tá filmando, depois deixa que eu pergunto isso aí para ele. E aqui já pode comer, tomar café, eu vou pagar a conta e Cuca, eu sei que você gosta. Muito. Esse aqui é da Duck Bill, ele falou que já... Posso falar? Pode. Pede pelo aplicativo Duck Bill, pode mandar uma caixa pra ele. Juro que eu não vou reclamar. Não vai reclamar. Ele ama. Eu não sabia, foi até surpreendente pra mim, que ele não tinha falado pra mim. Chegou aqui, cara, eu sou apaixonado por um cookie. Aí fomos caçar aqui, esse cookie aqui. Esse aqui que tá aqui. Pode comer, tá? Pode? Ixi. Que delícia, vambora então. Comer à vontade. Posso abrir o café amargo? Vou abrir o café amargo, vou amargar não amargo, mas assim, eu sei que... Por que eu falo café amargo? Cara, é muito louco, a ciência explica, né? O café amargo, no primeiro instante, você não gosta. Mas com o tempo, é normal. Você não sente mais que é ruim. Porque com o tempo, isso daqui você vai normalizando isso na sua vida, ou você vence o amargo. E aí, aí tem que vir um mais amargo para você sentir que é ruim o café. Então eu vou trazer aqui algumas palavras para você. Tá pegando aí? Que ele vai ter que ler aqui. Ó, a primeira é esse daqui, ó. Que você falou um pouco da natação. Nossa. A natação para atuação. Isso aí foi uma mudança. A gente tava vendo um vídeo seu aqui da Xuxa, a gente tava vendo aqui. Quando a Xuxa realmente patrocinou na época, você ficou quase 10 anos no Botafogo, né? Fiquei um tempão no Botafogo, depois vim nadar aqui em São Paulo, no Pinheiros, depois voltei pro Botafogo, onde eu parei de nadar quando eu tava nadando no Botafogo. Essa história, cara, da natação para atuação é interessante, porque eu ouço muitas pessoas falando, pô, pra você é fácil, pô. Você tem dinheiro, é famoso, tal, não sei o que, não sei o que lá. Só que as pessoas não sabem que quando eu comecei eu não conhecia ninguém, eu não tinha dinheiro, ninguém me apoiou, não era filho de alguém conhecido. Então, assim, o início foi muito difícil, porque quando eu saio da natação e eu falo que eu vou atuar pra minha família, todo mundo vira as costas. Minha mãe para de falar comigo. Sério? E todo mundo fala, ó, cara, não faz sentido isso que você tá fazendo. Você tá trocando uma carreira que você já tem, que tá em construção, né? Por algo que você nunca fez, você não conhece ninguém, não sabe como funciona, é super disputado. E é uma carreira muito difícil, né? Você ser ator é muito difícil, cara. Não tem espaço para todo mundo. A gente precisa ser realista, não dá. E ó, eu posso ser sincero, nunca fiz teatro nem nada. Cara, mas eu tô fazendo agora as publicidades, eu tenho que às vezes tentar fazer o que vocês fazem assim do dia. É muito difícil, cara. Gravar um texto ali na cabeça e passar. Imagina vocês aí, uma temporada, uma novela, sei lá. Meu, pra ser ator não é fácil não, meu. Não é fácil nem pra você fazer e nem pra você conseguir fazer. Porque tem esse porém. Então, quando eu parei de nadar, foi um momento muito difícil, porque era eu e Deus, só. Não tive ninguém que me ajudou, que me deu o caminho das pedras, sem fazer isso, sem fazer aquilo. Então sempre fui eu mesmo e Deus, e fazendo, e correndo atrás, e acreditando muito no que todo mundo dizia pra mim que era impossível. Por isso que eu falo, eu vivi muitas situações na minha vida de todo mundo falando, cara, não vai dar. Não vai dar, desiste, não é possível, ninguém consegue, ninguém conseguiu, por que você vai fazer isso? Você não conhece ninguém. Então, eu tive essa experiência em vários outros momentos da minha vida. E na natação foi exatamente isso. Todo mundo falava, cara, minha mãe parou, o que eu acredito é que a minha família parou de falar comigo, e não me deu dinheiro, na esperança do tipo assim, ele vai tentar, não vai conseguir, vai voltar. E vai voltar. Só que voltar não era uma opção pra mim. Nunca foi uma opção pra mim.
Quando eu decidi que eu ia fazer aquilo, na minha cabeça só tinha uma opção, fazer dar certo. E eu lembro que quando eu comecei a estudar teatro, o Marcelo Pires, que era o responsável pelo Sim. Espaço Cultural do Felipe Martins, ele falou para mim, Arthur, você vai demorar em torno de 1 ano e meio para você tirar o seu registro. Porque ou você vai tirar por um curso profissionalizante, que vai demorar 1 ano e meio, ou você vai tirar por 3 espetáculos, e cada espetáculo vai demorar uns 6 meses para você fazer a montagem, enfim, tudo mais. E eu falei para ele, eu vou tirar em 6 meses. E ele falou, não tem como, porque matematicamente é impossível. Só que eu tirei em 5. E aí? Muito louco, eu tirei em 5. E aí eu lembro que eu tirei meu registro, o provisório, em 5 meses. E eu comecei a estudar teatro em julho de 2008. E em janeiro de 2009 eu já estava com meu registro provisório. E aí depois... 2010 você já estava fazendo uma malhação? 2010 na verdade, o que aconteceu? Em 2009 eu tirei meu provisório. Sim. E em 2009... Aí no ano de exercício do provisório, você tem que fazer pelo menos um trabalho para você tirar o definitivo. Sim. Pelo menos era assim, no SATED lá do Rio de Janeiro, o Sindicato do Rio de Janeiro. Um trabalho. Desse um ano eu fiz 18 trabalhos. Que isso? E eu lembro que quando eu levei no sindicato, eles me chamaram depois lá numa sala porque eles acharam que eu tinha burlado alguma coisa, do tipo que eu estava tentando mostrar um trabalho que eu não tinha feito, entendeu? Então eles ligaram para todos. E eu tinha feito Multishow, tinha feito muita participação dentro da TV Globo, foi onde eu fiz minha primeira participação, que foi em Malhação. Sim. Aí fiz Malhação, Cama de Gato, Tempos Modernos. Nessa época toda aí? Tudo, 2009, assim. 2009 eu trabalhei muito, 2009, foi Que uma coisa isso, atrás da outra. loucura. Fiz muito teatro também. E era coisa grande, tá? Era Não coisa era legal. teatrinho. Era participação, né, nessas novelas. Mas assim, eu não mas tinha um era- personagem mas tudo bem, fixo, mas era era grande. participações legais. Sim. Tipo, Malhação. Pra quem tava começando, pô. Não, e Malhação foi assim, fiquei 1 semana no ar. Aí. Pô, era 1 semana no ar. Cama de Gato, eu fiz uma história com o personagem do Carmo Della Vecchia, o Sim. suposto filho do personagem do Carmo Della Vecchia, ou seja, tinha uma trama. Tinha uma trama, né? Então tudo tinha uma história legal, assim. E aí, em 2010, foi quando eu tive a minha primeira oportunidade, que foi Rebelde. E aí foi quando eu passo pra Rebelde. Então- E aí, eu lembro que eu assinei o contrato, acho que em outubro de 2010, e a novela estreia no início de 2011. E ali... E alavancou. dali, E a natação? a natação que eu Só hobby, né? Só Não, hobby, né? voltei. Eu lembro, cara, que eu saí do clube, eu nadei um estadual em Natação virou hobby, 2008, vou pagar. que foi quando eu parei, que eu ganhei 7 medalhas, 4 de Sim. ouro, 2 de prata e 1 de bronze, em 2008, no mês de 2008, quando eu parei. E eu nunca mais voltei no clube. Eu só fui voltar no clube, sei lá, uns 4, 5 anos depois, já tinha rolado o Rebelde, e aí todo mundo olhava pra minha cara, O que você mano, tá fazendo aqui? a gente tá esperando há 4 anos, mas você nunca mais Desapareceu. voltou. Eu nunca mais voltei, velho. Caramba. E aí, mas aí, o profissionalismo da natação você largou mesmo Larguei, pra virar o larguei, profissional larguei, da atuação. larguei. Que legal. Mas a natação deu uma base pra você, assim? Foi alguma coisa que... Tudo, cara, porque a natação, porque assim, ele é um esporte individual, né? Sim, Mas dentro de um coletivo, porque você tá dentro de um clube, você convive com outros atletas, ele te ensina a ganhar, a perder, principalmente, a você ter foco, a você não desistir, sim. né? A você se superar o tempo inteiro. Desde criança, né? Desde criança. E você também tem uma questão, a natação ela é uma competição muito mais você com você. Sim. Ali. Porque antes de você ganhar do outro, você tem que ganhar de você, entendeu? É persistência também, né? Cara. Ensina pra caramba. Eu sou muito grato à natação por tudo. Legal. Foi ser legal saber. Um segundinho, amarguinho. Isso aí que você acabou de falar, né? Seleção, ó, foram na época, se eu não me engano, 600 pessoas, 600 atores, sei lá. Não sei quantos Eu vi lá, 600 concorrendo e você é mais uma dessa de competição independente, é uma competição diferente, mas é uma competição, querendo ou não, você entrou ali pra Rebelde que alavancou, foi gigante na época. Na história do Rebelde é interessante porque eu já falei isso também, mas vou repetir. Eu fui pro primeiro teste de Rebelde sem querer fazer Rebelde. Eu fui, tipo, contra a minha vontade. Porque foi o seguinte, como eu te contei, em 2009 eu tive muitas oportunidades dentro da TV Globo de participações. Então eu vinha numa crescente ali dentro. Muito grande. Muitos produtores de elenco já me conheciam, já me chamavam pra coisas, e eu tava fazendo muitos testes pra novelas, pra personagem fixo. E tava sempre batendo na trave. Eu lembro que Passione eu fui até o finalzinho e não entrei. Então eu tava sempre batendo na trave. E na minha cabeça era tipo, cara, não faz sentido eu ir pra uma outra emissora agora se eu tô construindo uma história aqui. E eu fazia uma peça do Domingos Oliveira, nessa época, que chamava Os Melhores Anos das Nossas Vidas. E a assessora dessa peça, a Betinha,
ela era muito amiga do Fernando Rancoleta, Sim. que era responsável pela parte de produção de elenco da Record. E ela ficou sabendo, eu nem sabia na época, que ia rolar Rebelde, ia rolar seleção para Rebelde, e ela me escreveu. E falou assim, ó, você tem um teste, nem sei lá, sabia. falou assim, ó, você vai ter um teste quarta-feira que vem. E eu falei, mas de quê? Aí ela me falou, eu falei, mas eu não vou. Betinha, não faz sentido, Não faz pô. sentido. Eu tô Tô fazendo, na não, Globo. você vai, já te escrevi, você tem que ir, você tem que ir. Não vou, ficou nessa um tempão. Aí no dia do teste, eu ainda não tava decidido que eu ia, no dia mesmo, ela me ligou e falou assim, onde você tá? Eu falei, tô em casa. Ela falou, seu teste é daqui a tanto tempo. Querendo buscar. Por que você não tá indo pro teste? Eu falei, não, Betinha, eu não vou. Ela falou, você vai. Aí eu, tá bom, eu vou por você. Aí fui lá, fiz o teste e tal, entreguei meu melhor, passei na primeira fase. Aí fiz a segunda fase. Passei na terceira fase. Conforme eu fui passando de fase, Foi melhorando. aí eu fui começando a ficar com vontade de fazer. Lógico. Aí veio um lance da natação. Então ele falou, pô, tá ficando bom esse negócio. E aí quando eu passo pra Rebelde, eu lembro que me ligaram num dia e 2 dias depois, ou 1 dia depois, me liga um produtor de elenco da TV Globo, me chamando pra fazer um teste pra uma novela das 9, que se chamava Insensato Coração. Ah, E aí eu falei pra ele, eu falei, cara, é o seguinte, ó, acabei de passar em Rebelde, vou fazer, tal, não sei o que, não sei o que lá. Acho que não faz sentido eu ir, porque... Só que dentro de mim eu falo, cara, queria muito ir. E aí ele falou, cara, vem fazer um teste sem compromisso, a gente quer Sim. muito te testar e tal, não sei o que. Fui lá, fiz o teste numa sexta-feira. Uhum. Nunca vou esquecer essa história, sexta-feira, à tarde. Aí beleza, sexta-feira à tarde, fui embora pra minha casa. Na segunda-feira de manhã, tipo, eu tava dormindo, toca meu telefone, era ele, falando, Arthur, o personagem é teu. Você passou no teste. Aí eu falei, mano, o que eu vou fazer? Passei em Rebelde, passei em Sensato Coração. Novela das E 9 agora? ainda, né? Novela das 9. Eu falei, bom, vou fazer a novela das 9. Lógico. Na minha cabeça era tipo uma coisa meio óbvia, vou fazer a novela das 9. E aí decidi que ia fazer a novela das 9. E aí liguei, aí minha empresária na época ligou pra Record e tal, não sei o que lá. Ó, Arthur não vai mais fazer, não sei o que. E tal. Aí eu tinha feito um filme com o Roberto Bom Tempo, há um tempo atrás, antes disso, e ele era o preparador de elenco de Rebelde. E ele me ligou. E ele falou, cara, acho que você tá equivocado, acho que você não tem que fazer isso, não vai ser o melhor pra você, eu acho que você ainda tá cru, aí você precisa aprender mais. Uma novela das 9 é muito punk. Foi um coach ali na hora. O carro vai passar por cima de você. Eu falei, não, Roberto, tá tudo bem, eu vou me preparar, aquele negócio. Por quê? Hoje eu entendo, era uma briga do ego, né? Sim. Tipo, meu ego queria fazer a novela das Lógico. 9, mas o melhor pra mim era Rebelde. Mas enfim, ficamos nessa discussão, desliguei o telefone, falei que ia pensar, pensei e decidi fazer Rebelde. Aí volto atrás, Faz Rebelde. E falo pra ele, falo, cara, ó, me desculpa, realmente não vai dar pra fazer e tal, não sei o que lá, e abro mão de fazer a novela. Insensato Coração. E aí eu achei que eu nunca mais ia Volta a Globo, né? pô. Porque assim, é engraçado que ele tá falando, porque assim, a Globo acho que mudou alguma coisa, mas antigamente eu escutava, a Globo tinha muitos ciúmes, então assim, posso estar errado, mas tinha muitos ciúmes assim de alguém que trabalhava em outra emissora, outro streaming, hoje, né? Ela não recontratava, eu ficava na geladeira para voltar pra Globo. Hoje não tem mais isso. Hoje a Globo, por exemplo, tanto que a Sabrina Sato era de outra emissora, agora tá lá, teve outros, né? Nicole Baus tá lá na Globo e era de outras emissoras. Então isso parou, mas esse receio dele era normal ter. E não era só isso, porque a questão foi, eu passei, falei que ia fazer, e depois falei, pô, não vou mais fazer. Fudeu. Falei, nunca mais vou pisar aqui. Mas enfim, fui fazer Rebelde, vida seguiu. Fui fazer Rebelde, depois fiz uma novela na Record, depois fiz um outro telefilme. E aí quando estava acabando o meu contrato, a Globo entrou em contato comigo para fazer uma novela das 9, que se chamava Em Família, do Manuel Carlos. Que se eu não me engano foi a última novela dele. E aí eu volto pra Globo, quer dizer, vou pra Globo pela primeira vez fazer um personagem, faço essa novela, e aí dessa novela começo a emendar uma novela na outra. Aí faço Malhação, aí faço Até Mundo Bom. Aí você já morou já dentro do Projac, né? Agora eu posso dizer que eu morei porque era do Big Brother, né? E eu até vou entrar um pouquinho mais no Rebelde. O Rebelde realmente foi uma escola pra você? Foi uma escola importante pra você, Rebelde? Em todos os sentidos, né? Porque você imagina, o Rebelde, talvez muitas pessoas não tenham essa noção. Só quem viveu e o público, que era um público alvo ali, né? Sim. De adolescente e tudo mais. Cara, o Rebelde era uma coisa muito louca. A gente chegou a fazer show em Brasília para 80 mil pessoas. Que isso? Só show nosso. Que isso? A gente chegava no aeroporto, tinha 5 mil pessoas, Nossa. 10 mil pessoas. Era uma febre, né? Era tipo muita loucura, velho. Era tipo uma coisa muito louca, assim. E a gente
eu lembro que dentro do projeto a gente tinha a noção de que era um universo paralelo. Tipo assim, cara, a gente nunca mais vai ver isso, né? Porque não, era muito fora da curva. Você tem amizade com o pessoal lá? Tenho. Tem. Então a gente tinha essa noção que era muito fora da curva. E eu acho que Rebelde, ele foi um lugar onde a gente pôde experimentar muito, a gente pôde crescer artisticamente também, e, né, e aprender muito, porque era todo mundo muito jovem. E a oportunidade de rodar o Brasil, fazendo show também, gravando disco, DVD, né, a gente gravou um DVD, a gente ganhou disco de ouro, DVD então de foi uma ouro, puta escola, né? platina, cara, foi animal. Animal, né? Foi animal. Ó, ator, isso que eu ia perguntar até agora, antes de abrir esse daqui, porque lá no Big Brother, a gente conversando lá nas primeiras semanas, você falou que você queria focar muito na música, né? Que era o seu foco, depois do Big Brother e tal. E engraçado, né? Rebelde teve Era atuação e música, depois você voltou a atuar na Rede Globo e tal. Isso. E como que é isso pra você, esse ator, você acha que um complementa o outro ou não, nada a ver, o mundo pra você, hoje eu vi que você quer muito a música, né, você tá focado na música, como que é isso, ator versus música pra você? Eu acho que no Brasil ainda é um dilema, assim, as pessoas meio que te obrigam a escolher uma coisa ou outra. Lá fora eu vejo que é uma coisa mais natural. Tem vários artistas que fazem as duas coisas e tá tudo bem. Ninguém fica questionando, tipo, você gosta mais disso, você gosta daquilo. Eu sinto que é como se... É que você não é pai ainda, mas imagina que se você fosse pai e tivesse 2 filhos. E alguém toda hora te perguntasse, você gosta mais de um ou do outro? Não tem como você responder. Não tem essa. Você gosta dos dois, são situações totalmente diferentes. Você tá falando lá fora, quando eu morei nos Estados Unidos, o Justin Timberlake, cara, ele atua, ele dança, ele canta, ele é completo. Ele produz, e ele toca, tudo. Ele é músico. E lá é normal. Aqui no Brasil você vê que tem essa... É que acho que é cultural, acho que as pessoas precisam te rotular de algo. Sim. Sabe? Tipo, você não pode ser... Quando você fala assim, eu sou artista, o artista ele é muito abrangente. Não, tá, você é artista, mas você faz o quê? O quê? Tipo, não, tá, eu apresento. Então você é apresentador. Aí você quer atuar, você fala assim, você não era apresentador? Entendeu? Tipo, você é ator, você fala assim, aí você vai cantar, você fala assim, mas você não era ator? Agora tá querendo cantar. Ou é a mesma coisa ao contrário, o cara que é cantor, ou a pessoa que é cantora, que quer atuar, as pessoas ficam nesse questionamento, mas você não cantava, agora você quer atuar? Cara, muda a maneira de expressar a arte, mas é uma expressão de arte, entendeu? Porque eu conversei muito rápido esses dias até com o Rodrigo Faro. Ele era ator. Exatamente. Na época a novela que mais bombou na época e depois virou apresentador. Não, mas ele também foi cantor, pô. Foi cantor e tal. Ele é cantor. Não, ele cantava, mas assim, ele atuava, ele era muito conhecido pela atuação e hoje ele é um grande apresentador. Então assim, ele realmente mudou assim a rota e as pessoas da minha época falavam, o Rodrigo Faro que é ator. Não, ele é apresentador. Não, porque ele não pode ser os dois assim. Porque esse é o ponto, entendeu? Loucura. Por que a gente tem que escolher? O Brasil é assim mesmo. Mas eu acho que cabe a gente também se impor, não permitir que as pessoas fiquem tentando rotular você ou te limitar. Né? Eu falo um pouco sobre isso na minha palestra. Né? Eu tenho um slide na minha palestra que não deixe que a limitação do outro limite a sua coragem, ousadia e vontade. É isso, velho. Não dá pra você deixar o outro. Porque senão você pega a tua vida e bota na mão do outro e fala assim... E ele limita você, mas ele limita você. Exatamente. Tipo assim, decide aí o que eu vou ser. E é perfeito, quando você... É muito louco o que você falou, porque quando a gente conta um plano pra alguém, pra um amigo, um colega, ele começa a falar dos contra. Cara, as pessoas que mais te desanimam é a sua família e seus amigos. Exatamente. Porque eles querem te colocar numa caixa dentro da experiência deles. Exatamente. Entendeu? Ele dá o feedback da experiência dele, não do seu. Exatamente. E aí, cara, eu falo isso na minha palestra também, que é assim, se você quer, por exemplo, você quer começar a andar de skate, cara, toma cuidado pra quem você vai falar que você vai andar de skate. Porque se você perguntar pra mim, que tô há 10 anos tentando andar de skate, eu vou falar o que pra você? Pô, Rodrigo, tem certeza, mano? É difícil, é cansativo, eu até hoje não consegui. Você nem tenta. Agora, se você perguntar pro Bob Burnquist, o que ele vai falar? Nossa, vai que Cara, ele vai te falar o melhor skate, a melhor maneira, o que você precisa procurar, qual a roupa, o tênis, ele vai te falar tudo. Porque dentro da vivência dele... É diferente. É possível. E dentro da minha, não. Então, cara, pra quem você fala as suas coisas, é muito determinante se você não tiver uma cabeça muito forte. E isso faz muita... cara, você tá fazendo muita... isso que você tá falando faz muito... liga muitas coisas que eu passo na minha vida. Por exemplo, Rodrigo, eu vou tentar fazer isso. Não sei o que, tá louco, qual a idade que você tá, não faz isso. Por exemplo, o Big Brother, tava me inscrevendo, tava bem na empresa que eu trabalhava. Falei pra um ou outro amigo bem próximo,
Pô, vou me inscrever. Ah, não viaja, cara. Não seja. Você tá com um trabalho legal aí, você tá fazendo isso daí, isso é loucura. Porque é a caixa deles, né? É a caixa deles. E aí eu fui, minha vida realmente transformou, mas foi porque passei por cima dos conselhos daquele que é a vivência dele, não a minha. E isso é interessante que você tá falando. Muito legal. Isso. Vou apagar aqui. Mas então isso aqui não existe pra você, ator versus cantor. Não existe versus. Vou abrir o outro. Esse daqui eu quero falar com você. Oba! BBB 22. É interessante, a gente fez o mesmo Big Brother. Não tô conseguindo parar de comer. Pode comer, come que vai vir mais aí daqui, Bill. E a gente fez o mesmo Big Brother e eu conheci você lá, tal, foi muito rápido. E a gente teve, né, uma breve, não foi discussão, mas uma breve, sei lá, desentendimento lá. E eu falo para as pessoas assim, todo mundo pergunta para mim, né, meus amigos ou colegas, até pessoas, né, fã da internet e tal, como que é o Arthur? O Arthur é aquele jeito, eu falei, cara, o Arthur, vocês têm que ter a experiência de conhecer ele, de conversar, de trocar uma ideia. Cara, o cara é gente boa pra caramba. Ele é humilde, parceiro. Eu fui pro Rio de Janeiro com ele, no Prêmio Multishow. Cara, ele me tratou super bem. A casa era dele, o carro era dele, tudo. Eu era assim, ele me tratou como se fosse o rei da casa. E eu falei para as pessoas, vocês precisam ter um momento com o Arthur para conhecer esse garoto. Porque ele é um menino de uma energia muito forte. Ele é comunicador, ele fala bem, só que ele tem assuntos muito gostosos. A gente foi jantar ele e o Eliezer. Foi assim, a primeira vez que eu vi ele depois que ele ganhou o Big Brother. Cara, é um cara centrado, tranquilo, parceiro. Então, assim, falo pra vocês, tem uma oportunidade. Você vê ele na rua, às vezes ele fica ali estressado, não. Tem a oportunidade de conversar com ele 5 minutos para conhecer o verdadeiro Arthur, porque as pessoas só veem pela internet, pelo Big Brother, que realmente ele foi um jogador fora da curva. Mas a pessoa Arthur, ele é diferente. Conheça ele. Valeu pelas palavras. E eu conheci ele, eu tenho o prazer de ser o seu amigo, né, hoje, depois do Big Brother. Cara, antes do Big Brother pra você, eu tava lendo aqui que a sua única motivação era a tua filha, da tua existência, tá? Eu não sei se você teve depressão antes do Big Brother, e o Big Brother foi e mudou talvez a tua vida aí, não sei. Não, é que assim, antes do Big Brother eu vim de uma polêmica muito grande, pessoal, né, minha. E pra mim as coisas perderam muito sentido, porque parecia que eu estava condenado para sempre. E que não importava o que eu viesse a fazer, que nada iria superar aquilo. Sim. Quando eu falo superar, não é você minimizar ou você esquecer, porque ninguém perde a memória. Sim. Tá tudo bem. Só que é a história do pipoqueiro, entendeu? Então assim, eu acho que as pessoas, elas merecem seguir a vida. Elas merecem ter novas oportunidades. Isso faz parte da vida, né? Sim. Entendeu? Então, pra mim ali não fazia mais nenhum sentido. Porque eu não conseguia fazer nada. Eu não conseguia trabalhar. Eu não conseguia fazer as coisas que eu gostava. Nada fazia sentido. A única coisa que fazia sentido era minha filha. Sim. Porque eu pensava, cara, minha filha não tem nada a ver com isso. Tipo, se eu resolvo ir, o buraco que eu vou deixar na minha filha é muito egoísmo da minha Mas, parte. desculpa a pergunta, passou pela tua cabeça? Passou. Passou? Passou. Passou. Da morte, caramba. Passou. Me arrepiou aqui, que eu não passou, sabia. Acho que passou. você não falou abertamente, não sei. Acho que eu falei na entrevista com o Léo sobre isso. Passou. Mas ela vinha muito na minha cabeça. Eu gravei um vídeo pra ela, que eu guardei. Num desses dias eu tava com muita vontade de falar algumas coisas pra ela, que eu tava sentindo naquele momento. Sim. E eu gravei um vídeo pra ela. E tá gravado, tá guardado, tá no celular. E é isso, cara. Ali foi um momento muito difícil na minha vida. E eu achava que eu não conseguia ver uma nova oportunidade. Sim. Eu pedia, eu orava muito, cara, muito, pedia muito a Deus. E eu lembro que quando chegou a oportunidade do Big Brother, no primeiro momento eu falei não, porque eu achava muita exposição. Sim. Eu tinha muito medo daquilo. Sim. Mas na sequência eu entendi que a oportunidade que eu tanto estava pedindo para que as pessoas pudessem me assistir, me ver, era o Big Brother. Então, a minha conversa com a Maíra,
né, que a gente era casado na época, né, a gente estava junto, foi muito importante pra minha decisão, porque ela falou, cara, vai. Um abraço. Eu acho que você deve ir. Sim. Se ela fala, pô, não sei. Se ela botasse uma dúvida, eu já ia não falar ia. não. Porque eu já tava em dúvida, entendeu? Quando ela falou, cara, ela foi importante naquele período. ela foi muito importante, pô. Muito importante. Tanto no antes quanto no durante, entendeu? Sim. É muito importante. Então, a minha conversa com ela foi determinante pra eu falar, beleza, eu vou fazer. Vou fazer. Só que eu vou fazer, ainda tinha um pouco de dúvida. Lógico. Do tipo, cara, mano, o que eu... Eu lembro que eu tava no confinamento e eu levei a minha Bíblia, eu orava muito, eu levei um livro também, tinha um violão lá e tal. E a gente tava de frente pra praia, né? Sim. E, pô, o pôr do sol lindo. Na barra tal, ali, né? Na barra. E às vezes eu tava vendo o pôr do sol, assim, e eu falava, mano, o que eu tô fazendo aqui? Cara, eu tô E não tem acesso a nada, celular, nada, internet, né? A Nada. gente fica preso, né? Falei, mano, o que eu tô fazendo aqui, cara? Então rolava esse medo. Eu lembro que, assim, a sensação que eu nunca vou esquecer é de eu abrindo aquela porta a primeira vez, né? Tipo, abrindo pra realmente entrar no game, casa, sabe? Cara, foi um negócio. Estamparam assim, sua cara também? Taparam. Estamparam a minha, Aí lugar no quando saco. tirou assim, falou, vai, e eu abri a dentro da porta casa. e fui assim, a sensação de estar entrando ali, cara, loucura. é muito Muito doido, né? Isso é verdade. Só sente quem realmente passou ali. É doido, né? Mexe que é uma coisa... Parece que você tá vivendo um filme, você tá num sonho, não é real. universo paralelo, total ali, total. Eu lembro que você entrou... É porque você entra sem saber quando você vai sair. Exatamente. Né? E como vai sair, né? E como vai sair. Ainda tem essa. Tem essa ainda. Quando e como você vai sair. Sim. E o Big Brother é muito louco porque todo mundo que entra lá no primeiro dia entra com 7 dias de vida. É isso que você tem, mano. 7 dias de vida. No caso, 9. 8, 9 dias de vida. No primeira E semana. você já entrou com essa cabeça, com esse mindset que, Já. porra, tem que... Não tem imunidade, né? Não tem... E agora? Caçar. Cara, Isso aí ele ganhou a prova, ele e o DG, cara, né? cara, Ele e o DG. foi inacreditável, juro. Foi Eu legal. lembro que a primeira noite, foi a primeira noite, né? Foi, eu tava assistindo lá. Então, o dia que eu cheguei foi a prova. Foi a Então, prova. a minha primeira noite, Era que já isso. foi. Você sabe que eu dormi sempre na mesma cama? Sempre, lá do quarto do pessoal. De cima, do beliche. E eu lembro que eu deitei lá na primeira noite, assim, e eu fiquei um tempão olhando pro teto, assim, porque era baixo, né? Porque eu era baixo porque eu tava no alto, né? E eu ficava olhando assim pro teto, mano, sem acreditar. Eu falava, cara, que doideira, velho. Eu entrei hoje e eu já tô imune. Eu ficava agradecendo, assim. E eu não podia falar porque eu não queria que as pessoas deturpassem qualquer situação. Sim. Então eu orava todos os dias, mas eu orava Silêncio. em silêncio. Eu não deixava falar. O único momento que eu falava mesmo de Deus era na hora de agradecer. Obrigado, Deus, obrigado, Deus. Porque eu achava que isso era necessário pra mim, entendeu? Sim. Eu verbalizar isso. Mas nos outros momentos eu não queria falar porque eu não queria falar, ele lá. Tá querendo fazendo, não sei o que lá, sabe? Então eu não queria. Mas eu lembro que nesse dia, cara, eu ficava olhando pro teto assim, eu ficava tipo, mano, cara, agradecendo a Deus, falando, velho, o que você tá fazendo? Que loucura, que loucura. eu lembro de pontos assim muito específicos, que foi esse dia e o dia da volta do meu primeiro paredão. Que no meu primeiro paredão eu tinha certeza que eu ia sair. Absoluta certeza. Então eu não tava na dúvida se eu ia sair ou não. Você ia sair, você pensou, né? Eu só tava esperando o Tadeu falar. Vem, Arthur, vem. Bora, vem. Eu estava esperando isso. Então quando ele falou não, eu já não sabia nem mais o que fazer. Tipo, cara, e agora? O que eu vou fazer? Porque pra mim o jogo tinha acabado ali. Sim. E nos outros não, nos outros eu tinha dúvida. Pô, será que eu vou sair? Passou do primeiro? Eu nunca achava que eu ia ficar, de fato. Eu não fui pra nenhum paredão que eu sentei no sofá tranquilo e falei assim, hoje eu não saio. Não teve, não existiu. Inclusive na final eu não achei que eu ia ganhar. Sim. E as pessoas falaram, nenhum momento você achou que você ia ganhar? Eu falei, cara, nenhum momento. Só que ao longo do jogo eu fui começando a vai ficar ganhando confiança, né? mais na dúvida. Tipo assim, cara, eu acho que tem chance de ficar. Então a dúvida começou a ficar nesse lugar. Você era muito próximo dos meninos ali, na época que eu tava, pelo menos eu vi você se aproximando e tal. Da galera ali que você ainda tem uma boa relação do Big Brother, que você conversa mais, assim. Eu sei que você tem boa relação com todo mundo conversa com você, mas assim... DG e Scooby. DG e Scooby. O DG é maravilhoso, tá? O DG, toda vez que a gente se vê, ele abraça, conversa. Você e o Eli. Você tá perguntando dos meninos... Da gente lá, todos nós, né? O mais falo é você e o Eli. Isso, você e o Eli. Eu acho que na ordem hoje é você, Eli,
DG e Scooby. Scooby. Eu encontrei o DG na Sapucaí agora. Cara, como ele é simpático. Eu, falei, Não, eu, falei assim, demais, eu tava com ele conversando, falei, DG, eu tô até constrangido de ter brigado com você nos primeiros dias lá, porque você é tão legal, que eu sou chato pra caramba, pelo visto. Meu aniversário é amanhã. Meu aniversário é amanhã, né? Dia do meu aniversário. E aí, ele me mandou uma mensagem do nada, acho que semana passada. Teu aniversário tá chegando, hein? O que você vai fazer? Eu falei, não vou fazer nada. Não tava afim de fazer nada. Não vou fazer nada. Ele falou, não, vai fazer sim. Vambora, vamos fazer um churrasco na tua casa. Eu falei, não, cara, eu vou não. Ele falou, vai sim, eu vou sair do Rio, e vou até pra São Paulo e a gente vai fazer churrasco. E aí, a partir dele, que eu você comecei a organizar ideia, o churrasco. Ele é sempre animado, né? Ele Tava na Sapucaí lá, feliz, rindo, ele abraça, todo mundo gosta dele. Impressionante que todo mundo gosta dele. Eu falei, DG, eu tô sentindo um cara mais chato do mundo, como que eu consegui brigar com você lá? Ele falou assim, não, eu também tava nada, eu que sou chato. Eu falei pra ele dá risada. Gente boa. E eu tô querendo apagar o bebê, mas não vou apagar por enquanto, porque tem coisa pra falar com ele aqui que é legal. Você acha que... Eu tava assistindo até nessa época, depois logo foi o acidente, mas assim, a época ali de você e a Jade, eu vi que ela tava realmente apontando, fazendo e tava exagerando realmente no jogo em cima de você. E você era muito bom no jogo da Discord, você é muito bom no comunicativo, isso é fato, tá? Você acha que o fato da Jade foi primordial pra você ter avançado ou ter ido, tipo, pra final? A Jade criou a narrativa. Ela criou a narrativa. A Jade foi meu contraponto, né? Sim. Na verdade, eu falei isso, inclusive, no programa. Sim. Que eu só usei as peças do quebra-cabeça que eles me davam. Então, toda semana eles me davam as peças e eu montava. Sim. Eles me davam as peças e eu montava. E eu, desde a segunda semana, desde a semana que a gente teve o embate, que eu entendi que as pessoas, que eu ia estar sempre sendo chamado, eu fazia de tudo para ser o último a falar. Por quê? Eu queria saber tudo que as pessoas iam falar sobre mim. Porque elas estavam falando e eu estava aguardando. Elas estavam falando e eu estava aguardando. Então, à medida que elas falavam, ela falava alguma coisa. Eu guardava e pensava sobre aquele assunto. Aí você falou não sei o quê. Eu guardava e pensava... Na hora que eu fosse falar, eu ia pontuando todos os pontos. Se eu falasse antes, eu não ia ter o que dizer depois. Então, foi uma estratégia mesmo. De tipo assim, eu vou ficar por último. Sempre vou ficar por último. Ou pelo menos um dos últimos. E aí você conseguia reverter... Porque quando a gente tem todas as peças do quebra-cabeça na mão, você monta o quebra-cabeça. Se você tem uma parte, vai ficar faltando. E que loucura, eu tava assistindo ali de fora, né, já tinha saído, o quanto o pessoal parava pra assistir o jogo da Discord, porque você realmente revertia. Parava, o Brasil inteiro, Twitter bombando, tanto que eu até tô tentando ver esse ano, não tô achando esse reboliço que teve no nosso ano ali. Esse ano eu tô vendo umas pessoas muito falando, caraca, eu tô com saudade do Arthur, eu lembro que nessa época ele fazia isso, fazia aquilo. A gente parava pra ver o jogo da Discord, pra ver o quanto você saía muito bem, comunicativo demais, você dava nó em todo mundo. E lá no começo, quando você chegou, a Jade, eu vi a Jade próxima ali de você, tanto que teve uma época ali, que eu fui disputar anjo, eu e você, eu acho que se você ganhasse, eu lembro que você comunicou alguém que tava próximo a mim, não sei, não lembro, que ia dar pra ela. Lógico. E eu lembro disso. Mas eu falei isso pra ela. E a gente tava disputando um anjo, eu e você tava acho que uma posição, outra ali. Eu falei... Foi da cerveja. Isso, e aí eu pensei, bolinha, né? pensei que se a Jade ganhar, vai dar pro Arthur. E eu falei, na época a gente tava meio assim, eu falei, vou colocar o Arthur no paredão. Só que eu falei, puta, a Jade não pode ganhar, que vai dar. Porque eu achava vocês muito próximos. Aí depois deu aquele negócio que eu não entendi nada. Tanto que eu falei para meus amigos, cara, eu não tô entendendo nada aqui, porque lá dentro eu não sentia nada disso. Ela parecia gostar dele. A primeira indicação dela, cara, nunca passou na minha cabeça que ela ia me indicar. Nunca, porque não teve nenhum... Te assustou? Não teve nenhum vestígio, não tinha nenhuma indicação de que ela poderia me colocar. Até porque... Como eu repeti várias vezes ao longo do programa, quando ela sai da prova do líder, e eu falo, ela vira pra mim e ela fala, pelo menos você não vai pelo líder, porque ela era líder. Sim. Aí eu falei, mas provavelmente eu vou pela casa. Então, nunca passou na minha cabeça que ela ia me botar. Te assustou na hora? Me assustou, cara. Assustou, né? Falei, mano, o que tá acontecendo? Que parte que eu perdi? Por isso que eu fui falar com ela no quarto. Eu chamo ela pra conversar no quarto e falo, cara, o que houve? Aí ela me dá uns argumentos que pra mim não faziam o menor sentido. Sim. Mas ainda assim eu pergunto, eu questiono, mas por que você não falou pra mim? Por que você não me deu a oportunidade? Ela não me deu a oportunidade de falar. Nem questionar, nem de eu argumentar com ela se aquilo fazia sentido ou não. Sim. Ela simplesmente botou, ok. E uma pergunta, ela nunca te procurou? Encontrei. Mas nunca te procurou? Nunca nem encontrei, nunca vi.
Não, depois do Nenhum BBB. lugar, nunca a gente esteve Aí ela no nunca lugar. tentou falar, tipo, foi o jogo e tal, do jogo. Por exemplo, tive com você, Pra falar que nunca vi, mentira. Vi no dia que eu saí da casa. Porque tava todo mundo, Sim, né? Só naquele dia. Só aquele dia. Só. Depois nunca mais. 27 de abril. Mas nunca tentou conversar, falar, mensagem, não? Porque eu tive coisa com você, tive com o DG, e a gente se fala hoje, puta, melhor amigo, é coisa do jogo. Sim. Então eu acho meio, não vou nem falar, né? Deixa eu pagar esse negócio do BBB aqui. Mas ó, o que você fez com 1,5 milhão? Pois é uma pergunta que eu quero ouvir aqui, ó. O que você fez com 1,5 milhão? Bom, uma parte dele tá guardado, obviamente. E Sim. outra parte, eu cheguei a comentar com você que eu tô abrindo algumas frentes de negócio, né? Sim. Já comentei também com algumas pessoas, já comentei na internet também. Então, para abrir essas frentes de negócio, em vários segmentos diferentes, uma parte desse valor eu coloquei para a gente poder levantar esses negócios. Legal. Entendeu? Então a gente tem desde da marca de pão, né? Padaria, a gente tem a marca de roupa, a gente tem uma esmalteria, a gente tem algumas coisas que a gente está levantando. Eu tava conversando há 2 meses atrás, eu peguei uma carona com ele, depois de um restaurante, ele falou nesse negócio mesmo, que tava diversificando o dinheiro dele em negócios, que ele é um cara de negócios, e ele falou agora, depois de quase 2 meses, que realmente o negócio fluiu, achei legal pra caramba. Vai. De verdade. É. Legal. Então tá aí, ó, 1,5 milhão, tá guardado e o resto tá investido. É isso. Isso aí que eu queria lidar. E isso eu queria até falar com você, porque é o seguinte, eu tive uma dificuldade, ainda tenho, eu tenho uma dificuldade enorme de ainda foi pesado logo que eu saí do programa, porque eu saí do anonimato do nada, tava ali jogado no Saara e eu não sabia como sair desse deserto, então as críticas para mim pesavam muito. Você tá há muitos anos no meio, mas ainda eu vejo assim que é meio pesado para você. Né? É porque as pessoas forçam demais algumas situações para fazer você se sentir pior. Isso é horrível. Mas ainda tenho essa dificuldade de lidar com a crítica. Outros amigos, meus colegas que veio do Big Brother também têm essa dificuldade que veio do anonimato. O que é a crítica para você? Como você lida com a crítica? É que eu acho, cara, na minha opinião, a crítica, ela sempre tem que vir acompanhado de algo. Ela não pode parar na reclamação ou no apontamento. Sim. Isso pra mim é a coisa mais burra que existe. Então, tipo assim, se você faz Vamos pegar algo mais um que eu Duck não Bill pra você, concordo- quer? Não, não quero não. Mais Não, um? não quero mais, não. Se você faz algo que eu não concordo, ou que eu realmente acho errado, ou que seja de fato errado, e eu decido te comunicar isso, eu preciso... o pensamento tem que ser completo. Não pode parar só onde eu aponto o dedo pra você. Eu preciso te falar alguma coisa. Então, por exemplo, a gente viajou junto. Falar uma coisa bem boba. Viajamos juntos, você fez uma coisa que eu não gostei. A gente foi num evento e você, teve uma atitude nada a ver com a galera, com o pessoal da produção, tá? Gente, isso é hipotético, tá? Nunca aconteceu. Acho que é algo que sai que aconteceu. Aí, você chega lá e fala isso. Se eu chego pra você e falar assim, cara, nada a ver, mano, o que você fez lá. Porra, palhaçada, velho. Tratou os caras, não sei o que. Ponto. Eu só tô te apontando o dedo. Eu falo, cara, por que você fez isso? Aí você vai falar, cara, me senti meio assim, cara, o que você acha? Então, da próxima vez, se a gente fizer assim, 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 ou seja, eu te disse que não foi legal, e eu falei, e te sugeri alguma coisa. Tem que ser acompanhado de alguma coisa. Então, por exemplo, eu errei, tipo assim, a minha polêmica, meu erro. Beleza, aconteceu isso, beleza. Adianta só apontar o dedo? Não, velho, o que pode ser feito? Exato. Dá um caminho, mano. Mas eu não sou obrigado a ensinar ninguém. Tudo bem. Ok, se você não quer ajudar, então também não fala nada, mano. Porque só apontar o dedo não adianta nada. Eu falei isso numa entrevista com o Léo lá atrás. Falei, cara, pra mim, assim, é muito simples. Uma pessoa errou. Se você vai apontar o dedo você não vai matar essa pessoa. Você vai matar essa pessoa? Vai. Não. Ela vai viver no mesmo mundo que você. Se você diz que essa pessoa, ela é uma péssima pessoa e ela não deveria estar nesse mundo, nesse mesmo mundo que você só tem 2 caminhos. Ou você ignora essa pessoa e vai ver sua vida, ou você faz alguma coisa para que essa pessoa se torne uma pessoa melhor. Porque ela vai conviver com você no mundo. A não ser que você mate ela. Não tem jeito, né? Não tem jeito. E o que eu mais aprendi da crítica e tal, da fama do Big Brother, foi... Eu comecei a assimilar as críticas ali, algumas, né? E até depois do meu acidente, via uma ou outra, assim. Falei, cara, que coisa pesada, forte. Mas uma pessoa me falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Elas estão falando muito mais delas do que de você. Sempre, isso é sempre. Aí foi uma coisa que foi... Aí eu passei a enxergar desse jeito. Que quando ela tá te xingando, ela tá falando muito mais dela do que de você. Não, e outra coisa, é assim, ó.
Se você tá tendo um problema, por que todo mundo vai em cima de você? Porque se eu tô falando de você, ninguém tá falando de mim. É simples, pô. Se o holofote tá em você, eu tô de boa. De boa. Meu erro é igual ao seu, ou pior do que o seu. Mas se tá todo mundo falando do Rodrigo, Tô fora. maravilha. Vamos falar do Rodrigo. Deixa o Rodrigo. E vai em cima. Vamos, pô. Vamos porque é isso. Quanto mais falarem de você, menos vão falar de mim. Então, vamos esticar essa corda Isso eu não aí. tinha pensado ainda. Pô. Porque tem algumas coisas que eu leio, assim, mas pouquíssimas, que não gosto de alguma coisa que eu fiz, algum comentário que eu fiz. Nossa, eu devia ter morrido. Puta, é forte. Você lê isso aqui, é pesado. As pessoas, assim, mas a internet, assim, não tô falando em geral, mas um ou outro, é pesado o jeito que chega. E vou te falar uma pesado. coisa. Essa galera que faz isso, os haters mesmo, os pesados que vão, cara, na boa, eles não aguentariam um dia passar pelo que eles fazem com a gente, eles se matam. Não aguenta 6 horas. Não aguentam, mano. Não aguenta. Eles não aguentam. O que eles fazem com a gente, eles não aguentam passar um dia. E é loucura, porque vejo muita gente lá, que com uma crítica ou outra, com, na capa do Instagram da pessoa, coisa bíblica e julgando. Isso é o mais surreal. Cara, surreal. Aí tem gente que eu paro pra responder, eu falei, gente, mas é o mesmo Deus que eu sirvo? Será que é a mesma Bíblia que a gente lê? Porque aí a pessoa, não, aí começa, fica gaguejando. Eu falei, ué, mas você põe um versículo da Bíblia que eu acho legal, bacana, mas você tá julgando o que a Bíblia pede pra não fazer? Não, tá lá. Não pra não ser julgado. Exatamente. É só isso. O que é pior pra você? Você nem conhecer mais nada. Você conhece essa frase. Se você é cristão, conhece essa frase. Não julgo pra qualquer coisa depois disso já tá errado. Exatamente. O que é pior pra você? A mídia ou o hater? A mídia ou o hater? Sim. Você entendeu a mídia, né? Sim, entendi. Eu acho que a mídia, eu acho pior a mídia pelo fato de que a mídia sabe o que ela tá fazendo. Sabe. É consciente, mano. Ela sabe o poder que ela tem. São pessoas ali que têm um intelecto mais avançado, estudaram, têm uma profissão. E elas sabem do impacto que aquela matéria ou aquele comentário vai causar. O hater, cara, ele é um cara que ele tá, tipo, de mal com a vida, sabe? Falando ele dele mesmo, tá né? revoltado, ele tá falando dele. Sim. Agora o outro, a mídia não, cara. A mídia, são pessoas que são remuneradas por aquilo. Elas estudaram para aquilo. Então, eu acho que falta muito, cara, essa é uma opinião minha mesmo, assim, que falta muita responsabilidade afetiva. Em alguns lugares, tá? Não em todos, não tô falando da mídia como geral, mas em alguns lugares, com as pessoas. Porque, assim, antes de qualquer coisa, tem um ser humano ali. Independente do erro que aquele contou... Não, eu sei que eles não têm, porque eles querem só o like. Independente do erro que aquela pessoa teve, ela é um ser humano, cara. E eu acho muito doido, porque quando acontece uma tragédia, todo mundo se mobiliza. Alguém se mata, alguém não sei o que lá, por causa de uma crítica, a internet para, todo mundo fala sobre aquilo, passa um mês, todo mundo esquece e vambora, qual é o próximo da vez? E vamos pra cima. É interessante o que você tá falando, que eu tava na Sapucaí com uma garota próxima, que eu tenho uma afinidade, tenho um carinho muito grande. E a televisão dessa semana, um canal, né, que eu não vou falar qual, mas eu tenho um canal, tava lá postando, tipo, Rodrigo foge dela a noite toda e esconde namorada. Falei, que isso, cara? Aí, mais que isso, ele está faz tempo com ela, desde o aniversário do aniversário da Sofia. Eu fui lá, lembra? Sim. O que mata são essas afirmações. Já. Aí, no aniversário da Sofia, do Arthur já chegou a conhecer ela. Cara, eu falei, mas eles põem isso na televisão ali, como se fosse uma verdade. Eu nem conhecia ela na época do seu aniversário. Eu tava com uma ex-namorada minha no aniversário da Sofia, que eu fui lá. Foi muito gostoso. E eles jogam isso e dane-se. Dane-se. Porque não tem essa responsabilidade. E aí eu fico assustado. Eu falei, que isso, gente? E não tem como você reverter. Não adianta você tentar falar. Não porque foi público. Já era. E aí que eu falo, eu vou pagar a crítica, porque você lida bem com a crítica, ele lida mesmo. E eu ainda não, mas eu vou pagar porque é dele. E... Vou adoçar o café. Não, primeiro, o que você quer comer, Arthurzinho? Fala pra mim. Acho que eu vou querer esse aqui, ó, que tá aqui, ó, na ponta aqui. Esse aqui, ó. Pronto, já foi. Foi mais um, pra você. Só um tá bom. Tá treinando na mesma academia que eu. Treina pesado. Tá bem, né? E eu vou adoçar o café agora. Umas coisas que eu queria... A gente estava até em pauta aqui, que o adoçar o café meio que na sorte, mas tem algumas coisas que eu queria falar com você que está aqui. Vamos ver se eu tenho sorte de tirar, senão eu vou atrás dessas palavras aqui.
que você já falou, não vou nem... Não vou fazer esse papel aqui, eu quero aquele. Deixa eu ver se eu tiro. Fãs. Eu sei que você tem uma... Ah, mano, tudo. É gigante, tá? É gigante, porque na época lá do Big Brother, viu quanto eles eram enlouquecidos com você. Depois de Deus e a minha família, mano, meus fãs, assim, porque eu botei, eu nomeei eles como pontos de luz na época que eu entrei, que depois acabou virando padaria e tal, pelo fato de que no momento mais difícil da minha vida, os meus fãs, que eram fãs, mano, não me abandonaram, não largaram a minha mão. E eu acho que é sobre isso. Sim. Eu acho que é tipo, independente, cara, do que acontece na sua vida, as pessoas não podem, mano, largar sua mão. Sim. E eles não largaram. E estão comigo até hoje. Tem fã meu que tá comigo desde 2010, assim, tipo, 13 anos. E tá até hoje. Sabe? Que 13 isso. anos é uma vida, cara. E é interessante você estar falando, porque os mesmos dos meus lá da época do Big Brother, que faz mais de um ano que eu saí, pô, teve um acidente e eles estão comigo, cara. É impressionante, eles estão comigo e assim, surreal. Ah, você foi, é verdade, o Arthur... Você foi comer? Eu fui comer com o Arthur no restaurante, estavam os fãs lá, né? Eles viajaram de tudo que é lugar do Brasil pra vir. Isso eu acho muito forte, Arthur. E aí é uma coisa que ainda tô tentando entender, porque eu falei, de onde vem tanto amor assim? Que amor é esse? Porque eles não pedem nada em troca, eles só querem amar. Só querem amar. E são pessoas assim que me ensinam muito, sabe? E naquele momento do acidente, pós-acidente, estão comigo até hoje como se fosse da minha família. Eu falo com eles como se fosse... Eu tenho necessidade de falar com eles diariamente. Eu tenho um grupo lá no Telegram, eu falo com eles todos os dias, mando vídeo, converso, quero saber o que eles estão sentindo. E é impressionante que começa a fazer parte da sua família. O seu foi gigantesco a padaria. Gigantesco. Cara, eu não fazia a menor ideia. Não tinha ideia, né? Isso, não. Quando você saiu, você tomou, né? Que Tomei um isso? susto, cara. Tomei um susto. E eles acompanham... Principalmente porque, como muita gente que acabou ficando fã, que acompanhava o programa, não são pessoas do online, né, que é a questão lá das tias do sofá, das avós, das vovós e tudo mais, eu encontro muito na rua, né? Então sempre que eu estou em algum lugar, eu encontro muito. Então são pessoas que não necessariamente estão ali no online, no Instagram, no Twitter e tal, mas são muito presentes, sabe? E pra mim foi uma surpresa muito, muito boa, assim, muito grande. Então acho que os meus fãs, cara... Um carinho enorme. E é engraçado que o Arthur, eu falo, não que você seja difícil de acesso, mas você é um cara muito reservado. Isso eu vi mesmo, tá? Toda vez que a gente vai marcar tal, eu sei que você sempre é um cara reservado. Desde que você sei lá, separou, não vejo você embalado, não vejo você em festa. Não, até falo, Arthur, no carnaval, vamos pra Salvador? Ele, não, vou ficar mais tranquilo e tal. E eu acho isso muito interessante, porque você ser reservado, eu vejo o quanto as pessoas admiram esse jeito seu, porque você poderia aparecer agora, ganhar um Big Brother, tal, vou fazer, você não faz nada, você vai na sua. Sempre que a gente marca alguma coisa, sempre restaurante tranquilo, normal, bom. Eu acho muito legal, porque eu vou aprender a ser assim, porque eu tô meio escancarado. Eu acho assim, talvez na minha cabeça as pessoas não entendem muito isso, também falam, pô, passou o Big Brother, você não surfou a onda do Big Brother, não aproveitou, não fez, não sei o quê. É que na minha cabeça, a minha carreira não se resume ao Big Brother. O Big Brother é um marco muito importante na minha vida, que eu tenho muito carinho, mas, tipo, eu tenho ainda muitos anos de estrada. O Big Brother não é o final, né? Eu não tenho essa urgência de, tipo, tem que. Não, calma, velho. Quando eu saí com a cabeça muito zoada, precisei de um tempo para poder respirar. Sim. Depois eu me separei. Então, tipo, tem várias coisas, entendeu? Eu não sou um robô. Não, lógico. Entendeu? Então... As pessoas não têm noção, mas o Big Brother consome muita energia, né? Pô, consome muito, cara. Imagina, 100 dias, sei lá. 100 dias mais o confinamento. E mais o depois ainda, que também vem, né, de tudo que é jeito, de tudo que é lado. Porque ao mesmo tempo, se é amado pelo Brasil, mas tem um ou outro, igual eu te falei, que sempre tem um que... Mas a crítica é pesada, né? Uma coisa meio pesada, que foge do bom senso. Isso é muito ruim. Vou tirar mais um papelzinho aqui. Eu fui bem, eu já tinha tirado, tá? Aí é a sua filha. Eu tive, algumas vezes que eu tive com você no aniversário dela, você com ela a gente vê muito pela redes sociais, stories, mas você tem uma coisa com a sua filha que é impressionante, tá? Que eu tava no aniversário dela, o jeito que ela te olhava, era com uma admiração, assim, que ela tinha você... até falei com a pessoa que estava comigo, falei, olha o olhar dela pro Arthur, admiração. Se ela se sentisse um pouco perdida, ela te procurava com o olhar.
Ela é muito A forte. gente tem uma relação muito bonita, assim, eu acho. Porque eu acho que a nossa relação começou dentro da barriga, né? Da Maíra, porque eu sempre gostei muito de cantar pra ela, então cantava na barriga e tal. Quando ela nasceu também cantei muito pra ela, tem vários vídeos de eu cantando pra ela. A primeira noite dela de vida, ela nasceu e eu fiz até algo que não poderia, né? Mas ela dormiu no meu peito, assim, ela dormiu assim, ó. Aqui eu tenho foto com ela, eu deitado no sofá do hospital, a Maíra tava na cama, e eu deitado no sofá e a Sofia dormiu aqui, assim. Então a primeira noite de vida dela, fora da barriga, foi comigo. Então a gente tem uma ligação muito forte, sabe? E tanto que ela sentiu bastante a minha ida pro Big Brother. Obviamente eu só soube na volta, a gente não achou que ia ser dessa forma, mas ela ficou doente, foi um negócio que ela acabou sofrendo e a gente hoje tenta tapar um pouco desse buraco que acabou ficando, que obviamente não foi consciente. A gente nunca imaginou que isso ia acontecer, até porque a Maíra ficou aqui fora. A Maíra deu tudo, todo o amor, todo o carinho, toda a atenção que ela pôde dar pra Sofia, mas ainda assim faltou. Faltou o pedaço que a Maíra não tem pra dar, que é o pai, entendeu? Não tem o que fazer. Então, hoje, inclusive, é um dia muito especial. Você não sabe ainda, mas é um dia muito especial, porque hoje é o primeiro dia que a minha filha vai pra minha casa. Então, hoje. Primeiro que ela vai 2 de março. 2 de março ela vai ficar na... Um dia antes do meu aniversário, é a primeira vez que ela vai na minha casa. Né? A gente separou, já tem um tempo, cada um tem sua casa, mas eu ainda estava indo até a Sofia pra ela não sentir tanto, pra gente fazer essa adaptação e tal. E hoje é a primeira vez que ela vai pra minha casa. Que legal, meu. Hoje foi um dia muito corrido. Inclusive, quero te pedir desculpa pelo atraso aqui, de chegar, pedir desculpa pela equipe também que ficou me esperando um tempo. Mas eu fiquei na correria de montar o quarto dela, de comprar as coisas e tudo mais. E ela chega amanhã. Ela chega hoje. Hoje já? Ela chega hoje. Não é no seu aniversário, ela vem hoje já. Ela vem hoje. Daqui eu vou voltar em casa, vou terminar de arrumar o que ficou faltando, busco ela. Ela já dorme lá hoje. Que delícia, hein? É uma experiência única. Vai ficar direto comigo vai ficar até segundo domingo. E aí, seu aniversário, a gente falou de comemorar, não sei se pode falar, né? Não, acho que a gente vai comemorar no domingo. No domingo. Tudo leva a crer que sim, no domingo. Eu quero estar lá, hein? Eu tô dizendo aqui. Estão me convidando aqui, ó. E ela vai estar lá, né, Sofia? Vai estar lá, vai estar lá. Legal, meu. Que legal. Então hoje é um dia especial, assim, porque é o início de uma nova... E é engraçado, não sei se as câmeras vão pegar, ele fala com brilho nos olhos. Olha, tipo, você vê que você fala da sua filha como uma coisa única, assim, impressionante. Porque, mano, ela é tipo, é o que eu falei, no meu pior momento ela foi o único motivo. E agora, no momento que eu tô bem, ela continua sendo o principal motivo, entendeu? De tudo. Legal. É muito doido. É uma beleza, viu? Ela é linda, cara. Isso eu queria ter tirado essa palavra, projetos futuros. O que você tem aí de projeto na sua mente e tal? É lógico, tem a vida pessoal, às vezes tem que ser mais importante em alguns momentos, né? Você teve a separação, agora você está adaptação, você está morando em São Paulo, né? A casa nova e tal. Mas e projetos profissionais futuros, o que você tem? Então, eu estou investindo bastante nesse lado empreendedor, né? No business. Então a gente tem a questão da marca de cosméticos, a gente tem a roupa, a gente tem a esmalteria, a gente tem a marca de pão, padaria, eu tenho diversas coisas com sócios diferentes, porque senão se fosse tudo centralizado não ia andar. Mas as pessoas me cobram muito a velocidade. É uma coisa que, nesse caso, eu não tenho essa necessidade do tipo, tem que ser para ontem. Não, cara, a gente está construindo com bases muito sólidas, a gente está fazendo com calma, eu estou selecionando as coisas a dedo. Eu não tô com essa pressa que as pessoas estão. Não, mas cadê? Calma. Cara, existe um tempo para tudo na vida. Eu tô no momento que eu tô plantando. É semente. Daqui a pouco, parece que não tá acontecendo nada. Eu falo assim, tu não tá fazendo nada, tá acontecendo nada. Quando começar a sair da terra, irmão, vai ser tudo ao mesmo tempo. E tá tudo bem. E assim, eu acho que ele é extremamente inteligente para isso mesmo, né? Para realmente empreender, acho isso fantástico. E para negócio, não é? A gente viu dentro do Big Brother quando você era estrategista, imagina agora para sua vida profissional, lógico que vai ser, entendeu? Pois isso acontecia muito dentro do jogo, né? Por exemplo, a própria Laís falava, você não tem coragem de botar Jade, porque eu boto se eu achar que é interessante. Eu não tô com essa pressa que você tá. E é a mesma coisa na minha vida. Cara, você tem que fazer, cadê? Você falou, não tá acontecendo, cadê? Já passou um ano e não aconteceu. Eu não tô agoniado, eu tô bem. Pra mim tá tudo certo. Na hora que começar o negócio acontecer, vai acontecer, cara. E aconteceu e vai acontecer agora também. Legal. Gosto dele falando de negócio, viu? Pode tirar a última aqui, vai?
Eu não era sorteado, mas não vai ser não. Vou falar todas. Nisso que você falou de Projeto Futuro, encaixa? Música, total, pra caramba. Cara, eu tenho muita coisa. Isso meus fãs reclamam muito e eles estão com razão. Inclusive eu tenho uma mensagem aqui de um dos produtores musical que eu tô trabalhando, que ele tá me cobrando. Ele falou, e aí, irmão, vamos gravar, vamos finalizar as músicas, pelo amor de Deus. Eu tenho muita coisa guardada, muita música mesmo, guardada que eu ainda não soltei, que eu ainda nem gravei, que eu nem produzi ainda. Muita gente não sabe também que tem músicas que eu compus, que outras pessoas gravaram, como por exemplo, Copacabana, que é a música que o Péricles gravou com Amsterdã, uma outra música que o Bruninho e Davi gravou também, enfim. Bruninho é gente boa, né? Gente boa. Então, eu também invisto nesse lado da composição, de fazer músicas para fora. Mas a música, ela tá presente na minha vida em todos os momentos. Eu tenho um estúdio na minha casa, né? Sim. Não, mas você mostrou a foto pra mim. Você não foi lá em casa ainda, mas tem um estúdio na minha casa. Então, eu tô o tempo todo. O lugar que eu mais fico na minha casa No estúdio. é no estúdio. Sim. Eu tô sempre no meu estúdio. Espero conhecer domingo, ao vivo. Não, domingo. com certeza, com certeza. Não sei se vai aparecer aqui depois, Bora. né? Arthur, cara, eu quero te agradecer demais. Eu tinha horas para falar com você, muitas horas. Eu sei que você está, hoje não, receber sua filha, você está com uma pressa enorme, mas você veio aqui com o maior coração. Sinto de verdade, ficou até emocionado, porque você é uma pessoa que eu admiro muito. Eu falo isso, não é clichê. Tem que estar perto de você para conhecer o verdadeiro Arthur. O quanto você é um garoto iluminado, com energia surreal, e um garoto simples que apresenta, que de fato ser comunicador, ator, músico, mas o Arthur do dia a dia é diferente. É diferente que eu falo assim, humilde, gente boa, você conversa olhando nos olhos, coisa que é raro hoje na ansiedade da galera parar pra ouvir, né? E você é um cara que ouve a gente, que conversa. Cara, eu mandei uma mensagem pra ele pra falar do café que eu queria fazer, no que a gente tá mudando de temporada. Ele na hora ele responde. Na hora ele fala, eu vou dar um jeito. E hoje o dia dele tá extremamente ocupado, por causa que ele vai receber a filha dele. O cara tirou um tempo para vir aqui, veio aqui. Eu perguntei quantas horas você precisa. Ele falou, Rodrigo, quantas horas você precisar. Então isso é realmente diferente de um cara que, fora que é campeão do BBB, ele tem uma agenda extremamente lotada. É um cara que tirou o tempo para vir aqui numa tarde fazer um papo comigo. De verdade, fico feliz, cara. Agradeço. Obrigado pelo convite. Espero que a galera de casa tenha curtido o papo. A gente poderia ficar horas aqui falando também, tem muito, adoro falar, você já sabe, tem um monte de coisa legal pra gente conversar, mas me chama de novo que eu volto e a gente bate mais um papo aí. E aí a próxima próxima temporada a gente tá pensando de empreendedorismo, negócio. Isso, vamos. E aí você realmente tá convidado. Vambora, tô dentro. Obrigado, meu amigo. Verdade, eu que agradeço. Beijo, gente. Obrigado pelo carinho de vocês. Muito, muito, muito obrigado. Eu amo muito vocês. E a gente vai estar muito junto aí nesse ano de 2023 e nos próximos anos também. Amém. Tamo junto, valeu.